Pai do Senhor, profeta! Hoje estamos aqui para dizer sobre 10 curiosidades de um jovem cristão. E a primeira curiosidade que nós vamos falar é como se tornar um jovem cristão. Como se tornar um jovem cristão? Claro que para todos que são cristãos e nasceram no berço cristão, todos têm que virar cristão. Não é só porque uma pessoa veio do mundo que ela tem que se tornar cristão, como a quem cresceu na igreja não pode se tornar um cristão. Filho de pastor não é pastor, filho de crente, crente não é, filho de levita, levita não é, Sim. Filho de pregador, pregador não é. Claro. Então nós vamos ensinar com base bíblica, claro, né? E com base em livros que temos, e a gente fez algumas anotações. E pro primeiro ponto que a gente vai falar é como se tornar um jovem cristão. O primeiro ponto é você estar em uma casa que você se sinta bem. Claro, se você não estiver num lugar que você não se sinta bem, se as suas conexões espirituais com as outras pessoas não forem boas, não tem como você se tornar um jovem cristão. Porque se a pessoa está num lugar que ela não se sente bem e a conexão espiritual, quando eu falo espiritual é amigos, irmãos, pessoas que estão na igreja, se você não tem uma conexão boa espiritual e você não se sente bem no lugar que você está, não é que você tem que, vou mudar de igreja, não me senti bem aqui, vou mudar, não me senti bem aqui, não vou mudar, não, você tem que ter conexão e sabedoria, tem que ter conexão espiritual. Então, para você se tornar realmente um jovem cristão dentro de uma igreja, o primeiro ponto é se conecte espiritualmente com pessoas que te fazem bem, um lugar que você se sinta bem. Sim. Porque para um jovem que veio do mundo, se ele não estiver no lugar que ele se sinta bem, se ele se sentir atacado, esse jovem sai. Esse jovem sai. Por quê? Porque o povo que está lá não tem uma conexão espiritual boa com aquele que veio do mundo. E assim como um jovem que nasceu na igreja também tem que estar assim, tem que estar no lugar que nasceu, com pessoas que tem conexão, senão ele não consegue crescer numa boa, vamos se dizer assim, para ficar menos pesado. Uma boa aparência, por exemplo, eu sou filho de pastor, então eu vou manter aquele negócio. Sim. Porque para quem é filho de pastor, quem é filho de pregador, ele carrega um peso imenso, porque todos esperam dele que ele seja igual os pais e as mães. Então, para uma pessoa do mundo é totalmente diferente, mas para quem está na igreja, não é um peso a menos, um peso a mais, é o mesmo peso. Então você tem que ter uma conexão espiritual boa com aqueles que são espirituais. Esse é o primeiro ponto, estar num lugar que você se sinta bem. E quando você se sente bem, você tem que criar conexões, não se fechar. Eu vim do mundo, só que o mundo não está mais em você. Então você tem que largar, porque se você não largar e se permitir conhecer pessoas novas dentro da igreja, automaticamente você se fecha e as pessoas que eram para te ajudar não te ajudam. Sim. Porque você se fechou espiritualmente e se fechou, você fechou. Por exemplo, você tem que criar conexões. Você já está no lugar que você se sente bem. Você sabe que é um lugar bem, então se abra para conhecer novas pessoas, novas amizades e ter novas conexões para você criar um elo forte espiritualmente fisicamente também, ter um bom amigo. Então esses são os primeiros pontos de como se tornar um jovem cristão. E o terceiro ponto é acreditar em quem está acima de você. Se você tem um líder, você entra na igreja e aparece um líder de jovens, aparece um pastor, aparece um regente, aparece outros tipos de liderança que tem na sua igreja. Na nossa é regente e líder de jovens, que é um homem e uma mulher, para ajudar tantas mulheres, tantos homens. Só que é um casal. Então tudo que você for perguntar sobre isso, eles vão estar lá para te ajudar. Então você tem que acreditar naqueles que estão com as mãos estendidas para te abençoar. Sim. Você tem que acreditar nos seus pais espirituais, falando mais claro. Você tem que acreditar no que o seu pastor diz, acreditar no que a sua pastora diz e confiar, porque eles são boca de Deus na sua vida. Pastor é bênção, líder é bênção, regente é bênção. Eles não foram colocados à toa, eles foram colocados porque Deus levantou eles. Então vocês têm que confiar naqueles que estão com a mão para te abençoar. Eu digo, eu sou regente e ele é baterista. Nós só estamos de pé porque os nossos líderes, os nossos pastores, aqueles que estão como pai espiritual para nós, se mantêm em oração para a gente se manter firme. Então você tem que acreditar naqueles que te instruem, falam para você. Você tem que acreditar nas palavras que eles falam, porque eles são direcionados pelo Espírito Santo há muito mais tempo. Então eles já têm experiência do que ele está falando. Então são 3 pontos, eu vou resumir em 5. São 3 pontos. Primeiro, estar no lugar que você se sinta bem espiritualmente. Segundo, se você está bem espiritualmente, você cria elos fortes, amizades fortes. Então assim você já vai estar firme. E terceiro, acreditar naqueles que estão na sua liderança e te abençoando. E o quarto ponto é seguir tudo que eles fazem. Não é apenas acreditar e ouvir. Você tem que pôr em prática.
você tem que praticar. Só aprende quem pratica. Por exemplo, um líder te fala que fazer algo é bom. Você só vai saber se é bom se você realmente fizer. Se você acredita neles e tem fé no que eles falam, se você tem fé que eles são homens de Deus e mulheres de Deus, acredite, bote firmeza no que eles estão falando e vai. Acredite e bote em prática. Acredite e bote em prática. Isso é o quarto ponto. Você tem que acreditar e pôr em prática aquilo que você está falando, que eles falaram para você e que eles te ensinaram. Você pôr em prática, isso vai gerar a mesma coisa que gerou em seus líderes. Você vai começar a pensar como eles, acreditar como eles e ter fé como eles. Você tem que se inspirar em grandes pessoas que têm fé. Isso não é idolatria. Isso não é idolatrar um homem. Isso é seguir conselhos de pessoas que realmente têm Deus. Então esses são os quartos pontos. E o quinto, que eu acho que é o mais importante, é ter uma boa conexão com Deus. Tenha uma boa conexão com Deus. Quando eu falo conexão, não é só na igreja. Conexão, quando eu falo, se você tem esses quatro, você vai sentir Deus. Tenho certeza. Siga esses 4 pontos e você irá sentir Deus fortemente na sua vida. Mas o que eu falo é, não sinta Deus só na igreja. Isso é um dos erros que os jovens mais têm. Não sinta Deus apenas na igreja. Sinta Deus no seu quarto. Sinta Deus numa pregação. Sinta Deus numa pregação que fala que você viu em casa, um louvor que você ouve em casa. Sinta Deus nos pensamentos. Sinta os arrepios do Espírito Santo. Sinta Deus não só apenas na igreja. Porque se você sentir Deus apenas na igreja, tem algo de errado aí. Você tem que sentir Deus na sua vida. Segue esses 4 pontos, que esse quinto será agregado na sua vida e vai ser acrescentado na sua vida fortemente. Você vai sentir Deus em todos os lugares, pois está seguindo pessoas que têm Deus e essas pessoas te levarão até a Deus. E esse foi o vídeo. Tem alguma coisa para falar? E depois de você praticar esses 5 pontos que o João falou, você vai saber lidar com um jovem como você era antes. Que nem chegar um jovem, vai falar... Chega em você, viu que você tem esses 5 pontos e vai ter a confiança em você, ele vai pegar e vai falar, ó, tô com dificuldade nisso daqui, tô com dificuldade de criar elas aqui, tô com dificuldade de conversar com pessoas, não tô me sentindo muito bem, você pode me ajudar nisso? Você vai instruir ele como você foi instruído. E o recepcionismo da pessoa também, você vai saber recepcionar a pessoa como recepcionaram você. Porque desde quando você entra, você tem que ter uma recepção boa, você tem que se sentir bem na hora da recepção já. Sim. Da porta pra dentro, da primeira parte é a recepção. Você teve uma recepção boa, você já vai saber, nossa, aqui é um lugar diferente de todos os lugares que eu entrei, ninguém me recepcionou tão bem assim, todos me julgaram por aparência e olharam primeiro para a minha parte exterior, não para exterior, física é exterior, é a mesma coisa. É o meu exterior pro meu interior. Isso. Não olharam pro que eu tava com sede, o que eu quero realmente, que é viver para Cristo. E é isso, você vai saber direcionar um jovem que não tem um direcionamento muito bem. Igual você não teve. Agora o que não quer calar? Se eu nasci na igreja e sou filho de pastor, como é que eu faço pra ser crente? É um ponto difícil. É um ponto difícil, irmão. Um ponto difícil. Não sei, mas nós demos 5 dicas. Segue essas 5 dicas que vai te ajudar muito. Sim. Vai te ajudar muito. Se você é filho de pastor e tem dificuldade, procura a gente pra gente conversar. Se você é filho de alguma pessoa e você sente o peso, tipo, por exemplo, tem muitas pessoas que... eu sou filho de pastor, mas eu não quero ser pastor. Sim. É algo da pessoa, você ainda não descobriu o seu chamado. E pra isso, a gente tá com esse vídeo no YouTube aí. Nós temos Instagram, nós vamos deixar o Instagram aqui embaixo. Aqui embaixo aqui. Nós vamos deixar as nossas outras plataformas que nós usamos. E esse aqui foi o primeiro ponto. Mas pra vocês que querem saber mais, tiveram curiosidade e gostaram dos estilos de vídeo que a gente está fazendo, que esse é o primeiro de muitos, você comenta aí, compartilha, se inscreve no canal e comenta muito se você quer saber da parte 2, que a parte 2 é como lidar com as pessoas quando você vira um jovem cristão, que é muito importante. Sim. Você seguiu todos os pontos, aprendeu a ser cristão, um jovem cristão, como é que você vai lidar? Como se comportar em um ambiente onde que não tem cristão. Como as pessoas vão te olhar. Isso. Tá entendendo? Eu acho que isso vai ajudar muito aqueles que são filhos de pessoas pastores e tudo mais, porque eles são filhos e quando eles entram numa escola, as pessoas já olham ele com outro olhar. Realmente. Então no próximo vídeo, se você comentar, seguir, compartilhar muito, a gente vai soltar pra vocês. Então é isso, fiquem com Deus, que a paz do Senhor seja com todos. Vocês. Amém.